Hoje, dia 1º de agosto, 18º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós acabamos de ouvir o discurso sobre o pão da vida. E é bonito que a leitura da missa de hoje, deste domingo, vai falar para nós sobre o povo que saía do Egito, da terra prometida, da escravidão. Começaram a marchar e de repente também começaram a reclamar com Deus, porque não tinham o que comer, porque onde eles estavam estava melhor do que a marcha que eles faziam, né? E então Deus se compadece do povo e manda o maná, que é o pão, para que o povo se alimentasse. Então era o entendimento, né, do pão enviado, né, àquele povo. E o Evangelho de hoje, já no Novo Testamento, esse discurso sobre o pão da vida. Agora não mais o pão do fermento, o pão que sustenta somente por algumas horas, mas agora é este pão, o alimento da vida eterna, né? E Jesus, ele vai falar deste pão, ele vai hoje dar a tônica, né, do Evangelho lá no finalzinho, ou seja, ele vai dizer o que é este pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, aqui ele não está falando para nós de um pão físico, podemos dizer assim, um pão feito com fermento. Mas aqui ele está dizendo a nós agora de um pão que é ele. Ele se dá no pão, né? Ou ele se dá como o pão da vida para nós. É um exercício que nós fazemos todos os dias. O exercício da Santa Missa, né? O exercício de ali entender, ter fé, ter um amadurecimento, a capacidade de saber que nós estamos diante de um Jesus real ali, presente no meio de nós na Eucaristia. Então é desse pão que ele está falando para os seus discípulos, de se dar, né, de se colocar ali como aquele que agora não mais o pão que saciará a fome por minutos, por horas, mas o pão agora que nos levará à vida eterna. Inclusive na missa nós falamos isso, né? Quando vamos apresentar ali o corpo de Jesus, lá no finalzinho da Santa Missa, antes da comunhão, o padre vai dizer: quem come deste pão viverá eternamente. Ou seja, o pão da vida, o pão descido do céu. Então quem dele comer viverá eternamente. E nós podemos hoje então rezar a Deus: é deste pão, Senhor, que nós precisamos. Por isso, meus irmãos, valorizemos mais a Sagrada Comunhão. Procuremos mais o confessionário. É certo de que a pandemia roubou este tempo nosso,
o tempo das confissões, o tempo de estarmos presentes ali com Jesus. É claro que continuamos durante a pandemia, mas não tivemos talvez a oportunidade de comungar Jesus ali, não é? O pão real, o pão físico, né? Que é seu corpo, o vinho que é o seu sangue. Então, neste tempo em que aos poucos nós vamos tentando voltar, é lógico que ainda corremos muito risco, né, da contaminação, mas é neste tempo agora focar mais em Jesus, na sua Eucaristia, naquilo que nos prepara para a Eucaristia, que é a confissão, caprichar um pouco mais das nossas orações voltadas a Jesus, porque de fato Ele é o alimento que não se perde, que não se acaba. Ele é o alimento da vida eterna. E que este alimento chegue até você, seja pelo pão, seja pela comunhão espiritual que você faz todos os dias. Quando eu digo seja pelo pão, você que tem a oportunidade de ir na igreja e comungar. Se não, você que está em casa já há muito tempo e faz a sua comunhão espiritual, que da mesma forma chega até você essa graça de Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo.